Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais uma tag pra vocês. Eu definitivamente adorei essa ideia de poder gravar tags. É até uma forma de eu falar um pouquinho sobre mim, vocês conhecerem um pouquinho e ficar um pouco diversificado, assim, não ficar só vídeos de comprinhas ou vídeos de beleza, apesar de que eu tô devendo alguns vídeos de beleza pra vocês. Então eu espero que vocês gostem. Pra quem gosta desse tipo de vídeo, continue. Hoje eu não acabei não falando, eu vou responder a tag sobre minha faculdade. E são 15 perguntinhas que é sobre faculdade, sobre o curso, né? Sobre a sua graduação. Então eu vou ir respondendo pra vocês. Eu vou falar a pergunta e já respondo pra vocês. Pergunta número 1. Qual o seu curso de graduação? Eu faço História. E eu faço na Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui em Juiz de Fora mesmo. Perguntinha 2. Quantos períodos ele tem? E em qual você está? Bom, meu curso ele tem 8 períodos. São 8 períodos e eu estou no 6º período agora. Pergunta 3. Por que você escolheu esse curso? Bom, eu escolhi História porque era uma das matérias que eu mais gostava quando eu estava no ensino médio ou no ensino fundamental, e eu sempre tive vontade de ser professora. Mas eu não queria ser professora de criancinha, professora de alfabetização. Eu queria já ser professora para jovens, ou adultos, ou quem sabe um dia chegar a ser professora de faculdade mesmo. Então eu decidi por ter afinidade com a matéria. É lógico que quando a gente está estudando ensino fundamental e médio e chega na faculdade, é lógico que não é a mesma coisa. No início eu achava que seria um pouco parecido, ou talvez assim, o que a gente aprende no ensino médio só que aprofundado na faculdade. Só que não é assim, é muito diferente, nossa, é completamente diferente, não tem nem o que comentar. Mas é isso, assim, eu sempre tive vontade de ser professora, mas eu sei que eu tenho muitos desafios nessa carreira, só que a profissão de História também, ela me abre para outros caminhos que muita gente não sabe. Pergunta número 4. Antes de escolher esse curso, você pesquisou sobre o mercado de trabalho e o piso salarial? Pesquisei sim, mas não que fosse para influenciar na minha escolha. Porque, gente, todo mundo sabe que ser professor é difícil, o salário não é bom e você tem que estar sempre se renovando, sempre buscando novas fontes, e lidar com um aluno, com pai de aluno, não é fácil. Então, assim, eu pesquisei sim, pesquisei sobre o mercado de trabalho aqui na minha cidade, mas quando fui escolher o meu curso, eu tentei não fazer um curso pensando no depois. Eu confesso que isso acaba que eu vejo hoje que talvez seja um erro. Não que eu me arrependo de ter escolhido o meu curso, mas de imediato, assim, eu não sei se eu tenho um retorno financeiro rápido. Eu penso muito assim. Acho que algumas pessoas têm sorte e acabam tendo um retorno rápido, mas a minha escolha não foi pensando em mercado de trabalho, foi de conhecimento mesmo. Eu fiz a minha faculdade por um conhecimento meu. Agora, isso de mercado de trabalho, eu confesso que deixo pra pensar nisso depois, quando eu me formar, ou talvez se eu não conseguir um suporte com esse meu curso, eu posso estar procurando, tá fazendo a segunda faculdade que eu tenho vontade, que eu não sei se tá aqui entre as perguntinhas, mas depois eu falo pra vocês. Pergunta número 5. Como foi o seu primeiro dia de aula? Tem dicas para os calouros? Nossa, meu primeiro dia de aula foi incrível. É uma tradição no curso de História da trote aqui na minha cidade. E eu já queria, na verdade, um curso que tivesse trote, porque eu era doida pra participar do trote. Eu sei que muita gente não gosta, muita gente tem preconceito e muita gente não sabe como é que funciona o trote. Pelo menos no trote, no meu curso, ele é muito tranquilo. Ninguém xinga ninguém, ninguém ofende ninguém. Tudo é uma brincadeira, a gente só suja os calouros
e corta, né, roupa. A gente já, no caso, os meus veteranos falaram pra gente no dia tal ir com uma roupa velha pra poder depois eles cortarem, sujarem. E quando a gente foi dar trote eu fui dar trote pros meus calouros, a gente avisou pra eles que eles tinham que vir com roupa mais velha e que a gente ia dar o trote naquele dia. É um trote super, super bacana e eu gostei muito. Meu primeiro dia de aula, assim, voltando um pouquinho, foi super tranquilo, a gente não teve muita aula, a gente só teve um pouquinho do... Eu nem lembro quem era o professor na época, mas ele deu só uns minutinhos de aula, e porque os veteranos estavam esperando a gente pra gente poder ir pra um bar, e foi o dia de maior interação, assim, tanto dos veteranos quanto os novatos, né, que era todo mundo da minha turma, e foi muito bacana, foi muito legal, todo mundo recebeu a gente muito bem, e eu adorei. E dicas assim, hoje em dia o Facebook ele aproxima muitas pessoas, eu acho isso muito legal. Quando eu entrei na faculdade, em 2011, eu acho que o Facebook não era tanto assim como ele é hoje, não chegava a todas as pessoas, tanto assim. Pelo menos eu ainda não tinha Facebook, mas na época era muito Orkut ainda. E o pessoal, os meus veteranos, tinham criado um grupo e eles conversavam com o pessoal, tanto que muita gente já chegou no primeiro dia de aula já sabendo como é que ia ser. Eu não sabia, porque eu não participei desse grupo, mas eu já tinha ido no primeiro dia com roupa pra poder, se fosse ter trote e fosse com roupa velha. Mas o que acontece? Hoje com o Facebook, procure grupos sobre o seu curso, a universidade, com primeiro semestre, segundo semestre, e adiciona o pessoal, procura na lista de classificados o nome das pessoas que foram classificadas, que daí você já entra em contato com o pessoal que já foi aprovado. Então o Facebook acaba que aproxima muito pessoal, assim, eu acho que isso é bem bacana de você fazer pra você que vai estar começando sua faculdade agora em março. Isso eu falo pro pessoal que faz o FJF, ou pro pessoal que vai começar em agosto mesmo. Então procurem no Facebook grupos. Eu sei que, não sei se agora pros calouros da história da manhã, que entram no primeiro semestre agora, se já tem um grupo pra eles, mas no segundo semestre com certeza a gente vai estar fazendo um grupo aí e tá adicionando os aprovados pro segundo semestre. Então é isso, de dica, assim, aqui na UFJF os trotes são bem tranquilos, uma vez ou outra, assim, que teve notícias de alguma coisa ter saído fora, assim, mas é super de boa, a gente só suja com tinta, óleo de cozinha velho, ovos, farinha, pó de café. Então, assim, é um trote bem tranquilo. Pra você, mãe, pai, que estiver assistindo esse vídeo, não se preocupe com o trote dos seus filhos, é super tranquilo. A gente tá sempre ali pra dar um suporte pra caso aconteça alguma coisa. Então, é isso. Pergunta número 6. Sobre seu TCC, já começou a fazer? Qual tema pretende abordar? Não, ainda não comecei o TCC. Eu estou gravando esse vídeo em fevereiro. As minhas aulas começam em março, 17 de março, se não me engano. Eu estou indo para o 6º período e eu ainda não comecei a fazer meu TCC. Quanto ao tema, eu tenho assim algumas ideias sobre o tema, mas como eu ainda não tenho orientador, eu já pensei mais ou menos e assim que eu voltar às aulas eu já vou procurar a professora e conversar com ela sobre o tema, o que ela acha que eu posso fazer, porque eu fiz um artigo no 4º período. E o artigo, eu gostei muito desse artigo que eu fiz, desse tema que eu abordei no artigo, e só que é um tema novo, então assim, eu tenho medo de pegar um tema novo e acabar sendo difícil e acabar não escrevendo o que o tema merece, talvez. Então, agora no 6º período eu vou definir tudo isso. Pergunta 7. Você se considera uma boa aluna? Sinceramente, não. Aquele tipo de aluno que tira horas pra estudar, não. Eu enrolo bastante.
Tem períodos entre matérias, acho que isso varia um pouco. Já teve matérias que eu lia todos os textos, fichava todos os textos, fazia resumo, tudo direitinho, tudo bonitinho. Sentava mesmo, ficava, ó, lia texto completo, e quando os textos chamam bastante atenção. Então, acaba que varia de matéria para matéria. Eu já tirei vários 100, né, na faculdade, mas em compensação eu também tenho 2 ou 3 60, né, que é a média para você passar. Então, assim, eu sou o tipo de aluna assim, sou meio preguiçosa e eu tenho uma tendência muito para enrolar. Acabo, porque como eu assisto muita série e hoje eu tenho blog, então acabo que eu não tenho uma divisão certa dos meus horários de estudos. Então eu sei que isso é uma coisa que me falta e eu quero mudar muito isso em mim, principalmente agora em 2014, agora no meu 6º período. A faculdade ela já está afunilando, então algumas decisões e algumas responsabilidades têm que ser colocadas em prática. Então agora, para esse período agora, uma das minhas práticas é colocar uma rotina de estudos e focar nisso, porque eu já estou tão perto de me formar e eu acho que eu tenho que fazer, e eu acho que é isso que eu tenho que fazer, então eu tenho que ser sim uma boa aluna. Eu sou muito de prestar atenção em sala de aula. Dentro de sala de aula eu não sou muito de fazer bagunça, ou bagunça, claro que não, mas tipo assim, não sou muito de ficar de conversa, de atrapalhar professor. Eu acho que nunca, na faculdade, eu acho que nunca nenhum professor teve que me chamar a atenção de estar conversando. Eu fico sim de vez em quando no celular, mas é muito de vez em quando. Sim, eu gosto muito de prestar atenção na aula para não precisar ficar horas e horas estudando em casa. Só que como o meu curso ele é um curso de muita leitura, acaba que eu tenho que chegar em casa e ter uma média de estudos em casa. Porque você lê o texto em casa e quando chega no dia da aula você tem que ter lido aquele texto ou fichado ou feito resenha, resumo, para estar preparado para a sala de aula, para chegar na aula e discutir com o professor e você tirar suas dúvidas. Então, como é um curso que requer que você estude em casa, então, assim, eu tenho que colocar mais em prática para ser uma aluna melhor. Pergunta número 8. Você está 100% satisfeito com o curso que você escolheu? 100% satisfeita não. Porque como eu disse lá na pergunta 3, né? Eu fui pro curso achando que era um curso mais, vamos dizer assim, mais didático, mais voltado pro que a gente tem na escola, né, que é o ensino fundamental e médio. E quando eu cheguei na faculdade não era nada disso. Você tem uma matéria só para história antiga e tem um tópico para complementar essa matéria. Tem uma matéria só para história medieval, que não é como eu gostaria de ver história medieval. Então, assim, não é um curso muito o que eu pensei que fosse, que é um curso mais intelectual. E eu cheguei muito crua na faculdade, eu já não sabia muita coisa. Então, assim, não estou 100% satisfeita. É um curso que te pede muito, porque eu acho que você tem que ter muita leitura. Então, para quem não gosta de ler, não faça. Pergunta 9. O seu curso tem algum material específico que não tem em outros cursos? Exemplo, calculadora científica, estetoscópio. Não. É um curso de história, um curso que envolve mais livros, não tem um material mais específico, não. 10. Na sua faculdade teve trote? Se sim, como foi? Sim, na minha faculdade teve trote. Eu já acabei falando isso um pouquinho lá nas outras nas perguntas anteriores. Foi muito legal. O primeiro trote, vamos dizer assim, foi no primeiro dia. E eu já tinha ido preparado pro trote de sujar. Mas acabou que não sujou. O trote foi no segundo dia. Mas o primeiro dia, depois da aula, juntou todo mundo, fomos para um bar próximo à faculdade e foi muito legal, foi um momento de conhecer todo mundo. A gente conheceu o nosso próprio pessoal da turma, quanto os nossos veteranos
Foi um dia muito legal. E o segundo dia, se não me engano, foi no segundo dia, foi um dia que a gente foi pro trote de sujar mesmo. E foi muito legal mesmo. Eu praticamente não fiquei muito suja, eu fiquei com a cara bem suja. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem como é que foram o meu trote. Lá no blog também eu vou colocar algumas fotos lá, então clique no link aí do blog pra vocês poderem ver mais fotos de como foi o meu trote. Foi um trote bem tranquilo, eles só sujaram a gente. Teve umas brincadeiras dentro de sala de aula, perguntinhas assim que eram impossíveis de responder, eu acho algumas. A gente usava uma orelhinha de burro, eles passaram uma musiquinha pra gente, que a gente tinha que ir ao longo do caminho dentro da faculdade, porque não pode dar trote dentro da faculdade, tem que ser fora. Então a gente foi o caminho todo cantando essa musiquinha, o pessoal brincando com a gente, e depois eles sujaram, cortaram roupa, né, a calça, blusa, e sujaram só fiquei com o cabelo grudento por muito tempo. Quando eu cheguei em casa, o relógio até desarmou de tanto tempo que eu estava no chuveiro. Eu custei dias para poder tirar o batom, 24 horas que passaram borrando na cara da gente. Então assim, foi um trote muito divertido, foi muito legal. E eu adorei dar o trote, principalmente dar o trote. Mas eu acho que receber o trote foi mais legal que dar trote. Vamos lá. Pergunta 11. Seu curso tem muita matemática? Nossa, graças a Deus que não. E eu esqueci de responder isso na pergunta como eu escolhi o meu curso. Uma das coisas de eu ter pensado no meu curso, eu queria fugir de todas as formas de fazer qualquer coisa que envolvesse matemática, gente. Então, qualquer coisa que envolvesse conta eu não queria fazer. Então, por isso que eu acabei escolhendo história também. Então, fugi, zero de matemática, zero de conta. Pergunta 12. Geralmente nas faculdades existe um ciclo natural de desistência. A turma começa com 70 alunos e permanecem só 20. Isso aconteceu na sua faculdade? Nossa, aconteceu muito. E a cada dia acontece mais. Eu não lembro quantos alunos entraram na minha turma, mas eram bastante. E um exemplo que eu posso dar pra vocês até foi de lista de formatura. Quando a gente viu a formatura pela primeira vez, a gente estava no primeiro período, e na primeira lista, 32 pessoas assinaram que queriam a formatura. Logo, um tempo depois, a gente ainda não tinha fechado a formatura. Um tempo depois, a nossa faculdade acabou entrando em greve, ficou um longo período em greve. A gente ainda sem assinar a formatura. Quando a gente fez a segunda lista, 17 pessoas assinaram. Nisso, assim, já tinha ido uma leva grande de alunos. No terceiro período também, já tinham saído muitos. E hoje, na minha turma, por exemplo, a minha formatura são 9 da minha turma pra festa. E sem contar que muitos já saíram. Nossa, tem essa proporção mesmo. Muitos já desistiram, muitos já trocaram de horário, muitos repetiram matérias e acabam fazendo matérias com outras turmas. Alguns também adiantaram matérias. Então, assim, do grosso da minha turma mesmo. Isso também é bem... dá pra observar muito no nosso amigo oculto de final de ano. É tradição da nossa turma fazer amigo oculto de final de ano. Então, assim, o número caiu muito. Eu passo lá no blog que eu coloco as fotos pra vocês dos últimos amigo ocultos. Vocês vão ver que nosso número caiu demais. Pergunta 13. Quais dicas você daria para quem está querendo começar a fazer o mesmo curso que você? Bom, como eu disse antes, eu acho que para quem quiser fazer história, eu acho que é legal você conhecer um pouquinho o curso. Como eu entrei pensando num curso bem ensino médio mesmo, a faculdade não é nada disso. Então, eu acho que sim, é legal você procurar autores antes, ir na faculdade mesmo, chega lá, conversa com a gente,
pergunta assim, que livro que você acha que eu devo ler, que autor que eu devo ler antes de começar a faculdade, que eu acho que isso é muito importante. Quando você procura saber algumas correntes, acho que isso é muito importante. Acho que se eu tivesse conhecido o mínimo que fosse de autores, historiadores, que são base do nosso curso, acho que eu seria muito mais boa aluna e eu teria muito mais facilidade na faculdade agora. Pesquise um pouquinho, vá nas salas de aula mesmo, chega pro professor, ei professor, eu quero fazer vestibular para história esse ano, será que eu posso assistir uma aula sua? Pra ver as aulas como é que elas são, e pra ver se você vai ter uma afinidade mesmo, porque eu acho que hoje a idade que os alunos estão entrando na faculdade são bem cedo, não é nada daquilo, à medida que o curso vai avançando, aí de repente você perde aí um ano inteiro da sua vida fazendo um curso que às vezes se você tivesse ido lá, tirasse um dia para poder ir lá na faculdade e assistir uma aula de alguns professores, você já teria resolvido esse problema e como é que fala? E mesmo direcionado para o seu curso. Acho que o que falta muito nas universidades hoje no Brasil é essa interação de colégio, ensino médio, com a universidade. Acho que se os cursinhos também poderiam ter esse papel, e eu acho que isso falta bastante. Se vamos supor, um cursinho leva a fazer uma união com as faculdades, com os cursos, os professores, e falar assim, olha, hoje vamos, igual nos Estados Unidos tem muito isso, a gente vê em filme, que seriam as feiras das faculdades, onde você tem a oportunidade de estar conhecendo aquele curso. Então acho que assim, você que é professora aí do ensino médio, junte com a sua turma, pesquise quais os cursos que seus alunos querem fazer, chega para conversar com os nossos professores na faculdade, ou seja, qual curso que seja, converse com os professores, fala assim, ei professor, tem alguns alunos interessados nesse curso, será que eu posso levar os alunos para assistir uma aula sua? O que você acha que a gente pode fazer? Marca uma data, tira uma semana durante algum mês, que seja período antes de vestibular, e fala, gente, durante na primeira semana do mês de agosto, nós vamos fazer a feira universitária. Então, vamos supor, a FJF abre todas as suas portas, as salas de aula, para que todos os alunos que queiram assistir às aulas daquela área possam saber um pouquinho como que é aquela faculdade, como que é aquele curso, como que é aquela matéria. Eu acho que se tivesse um pouco dessa interação, o aluno já entraria com a mente para aquele curso. Uma coisa que acho que isso seria legal, sabe? Assim, que o aluno do ensino médio conhecesse o curso antes dele poder fazer o vestibular. Pergunta 14. Você já ficou em dependência? Possui algum método diferente de estudo? Não, nunca fiquei em nenhuma dependência, eu acho que é o que tá abreviado aqui. Nunca repeti nenhuma matéria. Bom, gente, tô falando isso antes das minhas matérias fecharem, mas por enquanto eu acho que eu não vou repetir matéria nenhuma. Como eu tô terminando o quinto, eu vou pro sexto período e até agora eu nunca repeti nenhuma matéria. Não tenho método nenhum diferente de estudo. Eu gosto muito de prestar atenção nas aulas e em casa, chegar em casa, ler os textos. Eu acho que eu tenho, a única coisa que eu gosto de fazer, assim, eu procuro sempre ler a introdução do livro. A gente, no meu curso, tem muito de pegar um capítulo ou outro de um livro. Nem sempre a gente lê o livro todo, porque também não daria conta de ler todos os livros de todas as matérias. Mas eu acho que é interessante, como é que fala, assim, se você tem um capítulo tal de tal livro, lê a introdução, lê as considerações gerais e conclusão. E depois você vai ler o seu capítulo. Então procura na internet também por resumo, resenha, fichamento, antes de ler o texto. Tem gente que gosta de fazer isso depois, eu gosto de fazer isso antes, para que quando eu fosse ler o texto, eu já saber sobre que assunto ele trata e aí eu começar a perceber, fazer os links com algumas informações que eu já tenho antes. Porque às vezes você lê um texto, lê, e depois você não entende nada. Então eu prefiro
ter um conhecimento antes sobre aquele texto e depois ter uma leitura mais avançada sobre ele. E a última pergunta é: faça um resumo básico do seu curso para quem tiver interesse em fazê-lo. Bom, o meu curso, ele é, como eu já disse, é um curso de muita leitura. Você tem que gostar muito